Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão. Vamos lá, vamos trazer fazer aquele pós-jogo aqui para o canal Futijotas. Corinthians 1, Cuiabá 1. Empate do Corinthians. Terceiro resultado, terceiro tropeço seguido do Corinthians, né? Nessa sequência recente. Perdeu de 2-0 para o América Mineiro no Brasileirão. Perdeu de 3-0 para 2-0 para o América Mineiro, perdeu de 3-0 para o Independente Del Valle e teve que buscar um empate contra o Cuiabá em casa na Neoquímica Arena. Então, que era um jogo que era esperado que tivesse um resultado um pouquinho melhor. Vamos falar inicialmente da partida, aquela parte de escalação e de alguns detalhes antes de entrar em bastidores e de escolhas. Tem muito assunto, principalmente vai falar do Luxemburgo. O treinador, mais uma vez, ele mudou a escalação, então ele explica, né? Depois aí eu vou entrar nisso ao longo do vídeo. Ele tira o Yuri Alberto do time, pedido da torcida, muito torcedor queria que o Yuri Alberto fosse sacado, e ele até explica isso na coletiva. Acaba tirando os três zagueiros, aí até com dor no coração eu fico sabendo disso, né? Porque eu sou fã desse esquema. E ele vinha jogando acho, contra o Atlético Mineiro, o Corinthians fez uma partidaça com três zagueiros. Foi mal contra o Independente Del Valle. E talvez hoje contra o Cuiabá, pela forma como o Cuiabá joga também os três zagueiros não. Acho que foi interessante ele tirar essa formação tática pensando no adversário. Então, já começo, vou citar esse primeiro elogio a essa questão do Luxemburgo de falar, meu, pra que eu vou jogar com três zagueiros se ele só tem o Davidson e vão jogar no contra-ataque? O que o Luxemburgo fez? Manteve a linha defensiva, Bidu na esquerda, Bruno Mendes na direita, Fagner virou reserva desse time. No meio de campo ele mexeu, então a gente teve um time jogando num 4-4-2, ou alternando para um 4-3-3. Colocou o Biro no meio de campo, jogando pela direita, uma hora jogando com o Renato Augusto, hora mais avançado, tentando ir pela ponta direita, com o Pedro jogando pela esquerda. O Pedro voltou a ser titular, e o Roger Guedes com aquele falso 9. Vamos falar, teve o Renato Augusto é importante de citar, né? Mais uma terceira partida seguida do Renato Augusto, que ele foi mal. Vamos já também começar a entrar nesse fato. O Renato Augusto saiu lesionado, entrou o Adson. Aí o que eu vi de interessante assistir o jogo presencialmente, algo que eu acho que é muito importante com essa característica dos jogadores, que é a movimentação pelo campo. Você vê o Adson tentou jogar junto com o Biro, tentou jogar junto com o Pedro, o Biro tentou alternou algumas posições, o próprio Guedes também tentou mudar um pouco, mas efetivamente o Corinthians no primeiro tempo teve assim de perigo. Os dribles do Biro, com alguns lances onde ele conseguiu de jogada individual, ele limpa a jogada, né? Ele consegue clarear a jogada e finaliza com perigo. Quase fez alguns golaços hoje na Neoquímica Arena. Mas o Walter, ex-goleiro do Corinthians, pouco trabalhou. Segunda etapa, já teve, né? Já teve a primeira mudança. Segunda etapa, o Luxemburgo já resolve abrir um pouco mais o time, tira o Bruno Mendes, coloca o Fagner tentando dar profundidade, tentando dar qualidade para o time no setor ofensivo pelo lado direito. Mas essa mudança acabou também, o Corinthians foi para cima, deixou a defesa um pouco mais exposta e acaba sofrendo gol numa falha coletiva da defesa do Corinthians, né? O Fagner tenta voltar, não consegue, é um contra-ataque, o Fagner não consegue interromper o cruzamento que vem pelo lado esquerdo do ataque do Cuiabá. Cruzamento, o Davidson ganha da defesa do Corinthians e abre o resultado. Aí o Luxemburgo tenta abrir o time, coloca o Juan Oliveira, um jogador que pouca gente conhece, pouca gente viu dentro de campo, estava há muito tempo sem treinar com uma lesão grave. Colocou o Yuri Alberto e colocou o Wesley. E a gente começa a ver o Wesley principalmente, aí depois vamos analisar individualmente alguns jogadores. O Wesley consegue dar um desafogo ali pelo lado esquerdo, consegue driblar bastante, consegue realmente melhorar um pouco a qualidade. O Corinthians começa a jogar, mas muito mais pela qualidade individual do que realmente por criação de jogadas, por você ver alguma coisa sendo criada. Apesar que o Juan, ele acha um passe preciso pro Roger Guedes, que perde o gol, o Yuri acaba também perdendo um outro gol, e o próprio Juan faz um gol de quem sabe, né? É um lance muito confuso, tem muita gente na área, e o Juan consegue fazer o gol de empate. O Corinthians depois não cria, teve 8 minutos de acréscimo, mas o Corinthians não consegue virar. Falar rapidinho a reação da torcida, né? Antes do jogo, gritos de ordem, né? Sobre ou joga por amor ou joga por terror. Ai, que saudade quando o Corinthians jogava por vontade. E outras coisas um pouquinho piores. No intervalo também, acabou o jogo.
a torcida meio que quieta, não teve reação, não houve aplausos, não houve vaias, eu não sei, eu não consigo entender exatamente o que aconteceu. Vamos analisar individualmente, analisar as escolhas. O Luxemburgo ele explica por que ele não coloca o Yuri Alberto, ele fala, ele sente, ele entendeu que a torcida estava no pé do Yuri Alberto, então ele falou que ele quis colocar em campo um time que tivesse o apoio da torcida. Então ele poupou o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto vem com toda essa pressão, a gente está bem falando disso. A torcida elegeu ele como um dos vilões do momento atual do Corinthians. Ele entra no segundo tempo, ele entra bem. Perde um gol, é a fase que tá ruim, mas ele entra fazendo pivô, entra clareando algumas jogadas, entra melhorando a parte ofensiva do Corinthians. Biro, outra grande partida, mesmo jogando num setor que não me agrada, achei que ele ia jogar pela esquerda, mas pela direita ele conseguiu, enquanto teve fôlego, ele jogou bem. O Pedro, é aquela coisa de novo da torcida. Eu falo com alguns amigos, a gente fala, por que o Corinthians não consegue revelar, fazer grandes vendas? Eu escutei no intervalo do jogo, recebi mensagem no WhatsApp de colegas falando que o Murilo já não é tudo isso, que o Pedro é o novo Lulinha. O cara tem 17 anos, tá jogando agora, é um dos caras que tá falando, a gente tem o Corinthians espera receber o maior valor da história em termos de venda, o Pedro, porque hoje jogou mal, já não presta. Mas em outras partidas, quando ele entrou, o Pedro já era a solução. Mas dá para elogiar muito a partida do Wesley, entrou com personalidade, mas entrou muito afobado no sentido de, às vezes, não dialogar com o resto dos companheiros que estavam jogando, né? Porque ele cansou de levar melhor em cima de driblar a defesa do Cuiabá. Então, às vezes, tava só ele e 2, 3 jogadores do Cuiabá. Só que é matemática, você está falando de 11 contra 11. Se você está com um jogador, tem 3 marcando, tem gente que está livre. Então, às vezes, como o próprio Luxemburgo falou, o Wesley precisa aprender que vai ter hora que ele precisa ter um passe mais rápido. Não é toda hora que ele tem que driblar o time inteiro. Mas foi um dos jogadores mais lúcidos dentro de campo. Vejo muito torcedor que aí também falando de criticar colocar o Yuri Alberto como vilão. Vejo muito torcedor que não fala do Fausto Vera. O Fausto Vera vem jogando mal em várias partidas. Ele é um volante, ele é um jogador de meio de campo, de marcação, mas que o que é visto dele, onde ele chegou na Argentina, Júnior chegou para o Corinthians, é um cara para ajudar na criação de jogadas. E mais uma partida hoje que ele não ajuda tanto no momento ofensivo. O Juan entrou com personalidade, com passes, tentando fazer passes em profundidade. Será que... Eu sempre falo que é para ser contra imediatismo, mas o Juan, pela partida que fez hoje, é um cara para a gente poder pelo menos olhar, ter mais chances nos outros jogos. Eu tiraria o Fausto Vera do time? Não. Mas eu acho muito ruim que a gente fala que coloca que alguns jogadores não prestam, como o Yuri Alberto. Eu vejo muito torcedor falando mal do Rony. Aí você fala, aí passa, tudo bem, o Michael tá jogando também, tá jogando bolinha. Mas se é para ter marcação e não ter criação, entre o Michael e o Rony, eu colocaria o Rony. Para justamente dar um pouco mais de liberdade pro Vera. Por mais que o Vera não esteja conseguindo. Renato Augusto, terceira partida seguida que ele joga mal. Ficou pouco tempo, mas jogou durante o tempo que ele entrou, foi peça nula. Então também tem que pegar e citar essas questões. Matheus Bidu não fez uma grande partida, mas é um cara que merece ser titular. E eu vou lembrar essa questão até meses atrás, que gente que criticava gente que hoje fala que o Lázaro errou com o Bidu. Por que não testou o Bidu no Paulistão? Quando o Bidu teve chance contra o São Bernardo, quando jogou mal, todo mundo falou, não presta, por isso que o Cruzeiro não quis pagar. Eu falei, não é essa questão, o Cruzeiro tá no momento, entrou o SAF, quer conter despesas. Hoje o Bidu é titular. O Bruno Mendes hoje é titular. E a gente começa também, vamos entrar. Acho que dos jogadores, acho que é difícil falar. A molecada foi bem. Então dá para colocar Wesley, Biro, acho que o próprio Juan entrou com personalidade, mas Fagner acho que entrou mal. O Adson hoje não entrou bem, tentou se movimentar, mas decisões erradas no momento ofensivo. O Yuri se movimentando, mas não acho que fez assim. Entrou menos pior que as duas partidas. Roger Guedes hoje melhorou um pouco na hora que ele estava conseguiu que o Yuri Alberto entrou no time na hora que ele pôde jogar mais aberto, mas também não foi uma grande partida. E entra naquilo que eu falo sempre do Roger Guedes, não é um cara que é que coloca a bola embaixo do braço e resolve partida sozinho. O Roger Guedes é um cara que é o artilheiro do Corinthians, é o cara que está se destacando. Muitos dos gols do Corinthians, ele está com mais de metade dos gols do Corinthians, se não me engano, acho que agora talvez com esse gol do Juan, mas
Enfim, é um cara que é o artilheiro do Corinthians na temporada, então ele merece elogios, mas eu falo, calma, ele é um bom jogador. Hoje cansou, um jogador que não é rápido, cansou. Hoje teve vários lançamentos em velocidade que ele não chega, ele não consegue correr para chegar. Ele não tem velocidade, ele não é um velocista. É um jogador extremamente técnico, com uma finalização ótima, mas não é um driblador e não é um cara também que para disparar em velocidade e puxar contra-ataque. Mas enfim, aí o Luxemburgo explica a questão, elogia muito o Oliveira, e aí a gente vai pegar quantos treinadores que chegaram, tudo bem, o Juan Oliveira estava em lesão, estava se recuperando, mas ninguém contava. Aí agora o Juan apareceu, pô, a gente tá reclamando tanto de um meia que não aparece, que falta para dar um pouco de dinamismo, para poder criar jogadas, o Juan entrou em campo e fez isso. Apareceu com essa equipe, então a gente já tem uma vislumbre. O que eu falo, então, do Luxemburgo, que o pessoal... O Luxemburgo está mantido no cargo, vai trabalhar 10 dias. Eu não vou entrar em contradição com o que eu venho falando há um tempo atrás. Eu acho que o Luxemburgo fez o time ter uma evolução defensiva dos últimos jogos, pegando o jogo contra o Flamengo em diante. Não dá para falar que hoje contra o Cuiabá, fazer uma análise de como foi o sistema defensivo, porque o Cuiabá não atacou. O Cuiabá deu a bola para o Corinthians teve problemas nessa questão. Mas e ofensivamente, aí tem alguns problemas. Primeiro, a questão Renato Augusto. A gente já fala há muito tempo que o Corinthians não pode depender, precisa ter alternativas para o Renato Augusto. O dia que ele está jogando mal, o dia que ele não pode jogar, como que o time faz? A gente já citei, já trouxe aqui no Futijoltas, já trouxe no torcedores.com, onde eu escrevo, matérias analisando isso aqui, falando, o Corinthians hoje tem jogadores de ponta com característica de drible. Tá falando do Wesley, tá falando do Pedro, o Biro, o Adson. Então, você não tem um criador, você tem um outro cara, faz jogadas em velocidade, mas você precisa ter o complemento disso. E aí, acho que o Corinthians errou muito no primeiro tempo nisso. Cansou de fazer cruzamentos na área com o time de baixinho, com o time de pebolim, como eu brinco. O Biro driblava, mas jogava a bola alta. Meu, você tá com o Guedes, tava com o Pedro, o Adson chegando, meu, não dá, tem que ser bola rasteira. Quando entrou o Yuri Alberto, você até tem a bola aérea, mas o Yuri Alberto também não é um cara grandão para poder você ficar fazendo toda hora bola, chuveirinho na área. O Corinthians em escanteio é um problema sério. O Corinthians não consegue criar jogadas de perigo em escanteio, porque também o time é baixo. Precisa começar a ter alternativas nessa questão. Talvez um cruzamento mais rasteiro, uma jogada trabalhada. Aí é trabalho do técnico e ele precisa começar a fazer essa parte. Ofensivamente, o Corinthians falta muito. Os jogadores, apesar de eu elogiar a movimentação de novo do Corinthians, do mesmo jeito que eles estavam se movimentando muito, faltou uma coisa que eu vi muito, e a gente trouxe isso no detalhe, né, mostrando como imagens o trabalho do Lázaro no Paulistão. Você via que o Corinthians recebia o passe, o jogador recebia o passe, recebia a bola, ele tinha 3, 4 opções de passe perto. Hoje, na Neoquímica Arena, que eu vi em várias jogadas com o Yuri Alberto, com o Wesley, com o próprio Biro ou o Adson, ia pro drible, mas a hora que pegava, que a marcação dobrava, não tinha um jogador chegando perto para poder tocar a bola, para poder efetivamente aproveitar a marcação dupla, para poder ter o espaço. Cansou de fazer chuveirinho na área da intermediária, que é o que a defesa gosta, porque você tá com o zagueiro tá de frente pro lance, então é mais fácil para ele tirar a bola. Então, tem algumas questões disso. Eu vou pegar aqui rapidinho, pessoal, aproveitar já que eu tô gravando aqui na frente do computador. O Corinthians finalizou 24 vezes a gol. É um número muito, muito maior do que a média que o Corinthians tem no Brasileirão. E dessas, 7 foram no alvo. Então, assim, deu um pouquinho de trabalho, o Corinthians tentou finalizar. É que teve muita finalização que não teve perigo. Às vezes, tem alguns chutes muito fracos, que foram fácil para o Walter defender, mas o Corinthians criou para finalizar com algumas jogadas, principalmente no segundo tempo. O Cuiabá teve 10 chutes no jogo inteiro, sendo 2 no alvo. O Corinthians trocou muito passes, o Corinthians teve uma precisão de passes, né? A gente teve 8 escanteios a favor, mas é o problema todo. O Corinthians teve controle da posse de bola, mas porque a proposta do Cuiabá de falar, ó, Corinthians, você se vira. E o Cuiabá acertou um chute no gol e acertou 2 chutes no gol. O que abriu o placar e mais um chute ainda durante o jogo. Então, falou, cara, vou me defender porque o empate para eles era um bom resultado. Então, chegar aqui e falar da demissão do Luxemburgo, eu acho que é muito precipitado, porque é o cara que pega todos os últimos treinadores. O Luxemburgo foi o cara que conseguiu, tá chegando pro elenco, tá fazendo algo que o pessoal a gente vem pedindo
há muitos e muitos anos. Não é coisa, não é de agora. Desde o Thiago Nunes já veio, vocês lembram que o Thiago Nunes chegou e foi o cara que pegou e teve que tirar o Jadson e o Ralf do elenco? Hoje a gente fala de trocar de técnico, de novo, né? Um dos assuntos é troca de técnico. Mas quem que tá chegando e faz aquelas mudanças de elenco? Você tá mantendo. Hoje o Luxemburgo é um cara que barrou o Fagner virou reserva do Bruno Mendes. Você tem o Murilo como titular na zaga. Ah, mas não. O Balbuena estava no elenco, o Lázaro usou em partidas, tinha o Caetano usar. Colocou o Murilo na zaga, tá? Firme na zaga. Tudo bem que já tem torcedor achando que o Murilo não é tudo isso, igual também estão falando que o Pedro é um novo Lulinha. Acho um absurdo também. O imediatismo que eu sempre falo, que eu sempre combato. Na esquerda você tá com o Matheus Bidu como titular. Ele vem, você tá falando de Biro, Pedro, Wesley, Juan Oliveira, Felipe Augusto. Fora os jogadores que ele normalmente está utilizando nos treinos. Então o Luxemburgo está fazendo algo que ele sempre gostou e nunca teve tanta liberdade, que é ser manager, é o gerente, né, que a gente fala. Ele tá chegando ele chegou no Corinthians não só para ser o treinador, mas também como um cara para falar, meu, precisamos mexer nesse elenco, porque tem muito veterano, tem caras que estão chegando ao fim do ciclo, a gente precisa pensar nesse elenco para as próximas temporadas. E aí vocês estão criticando o Luxemburgo, que tá dando. É o cara que tá efetivamente dando oportunidade para a base. Que baixou o Corinthians. Muito torcedor fala que o Corinthians tem um time velho. O Luxemburgo. O time já não era velho. Quando a gente pega a faixa etária, a média já não era isso. E quando você pega agora, nesse momento atual do Corinthians, você vê como essa faixa aqui também da média caiu. Por conta de estar utilizando, de estar começando a barrar alguns jogadores. De estar trazendo a molecada e dando oportunidade para os caras. E aí eu vejo o torcedor falando, não, pode dar chance para a base, porque o torcedor não vai cobrar. Hoje foi um exemplo claro, eu tô falando, tem gente falando que o Pedro que tem tudo para ser a maior venda da história do Corinthians daqui a algum tempo, o Pedro já não serve, já é o novo Lulinha. O Murilo, que tem gente falando que estão com medo que o Corinthians vai vender por dinheiro de pinga agora nessa janela de transferências. Hoje o Murilo é um zagueiro fácil de ser ultrapassado. É um zagueiro fácil de você sair da marcação dele. Por conta de uma partida ruim. Então, é muita calma com o imediatismo. Em tudo. Pro lado bom e pro lado ruim. O lado bom é o caso de falar do Juan Oliveira, que fez uma boa partida. Mas a gente tem que ver outros jogos. Como é que ele vai render. Pode ser que ele vire solução. Mas ele precisa ter alguns jogos pra gente olhar e falar, realmente ele tem qualidade, dá pra confiar nele. Ou não. Foi um lapso. Mas o Wesley, por exemplo, é um cara que está mostrando porque ele está na frente do Pedro. Porque ele foi titular em algumas partidas. Que mais uma vez ele entra com personalidade tranquilo. O Biro, que muito torcedor meteu o pau quando foi mal contra o Fluminense. O Biro foi bem contra o Fortaleza, foi bem hoje contra o Cuiabá. Então é a calma. Não tô achando que não dá para cravar nada. O Luxemburgo não tem 2 meses no trabalho. Ah, Flávio, mas outros treinadores em outros clubes conseguiram melhorar o time. Mas são momentos diferentes. E aí o Corinthians hoje está num momento que quem precisou chegar em outros times, ter esse trabalho de renovar o elenco, de mexer. O Dorival chegou no São Paulo, que é um dos que estão sendo elogiados. Ele precisou ter que reformular o elenco, tirar um monte de veterano, achar um novo time, ou ele está usando a base do Rogério Ceni? Pega em outros times, vamos tentar entender esse lado, né? Eu vejo muito torcedor, eu escuto o pessoal falando, não, todo time é melhor que o Corinthians. O pessoal falando do Santos, o Daí tá para cair. O pessoal falando do Cruzeiro, o Cruzeiro era G4, o Cruzeiro já não ganha 6 partidas. É muita calma. Tô feliz com o trabalho do Luxemburgo? Não. Não dá para falar que o Luxemburgo é o técnico dos sonhos, mas sigo otimista e também acho. Não vou, eu sei que o vídeo tá ficando longo, galera, mas é um desabafo também um pouco, além do pós-jogo, também é um pouco de desabafo. É entender que também não tem tanta opção. Você vai chegar um outro. Se você pegar, falar com ele, torcedor que fala de rebaixamento, estamos na 10ª rodada, são 38 rodadas. O Fortaleza do ano passado passou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento. Falar com 10 rodadas que você ter esse medo absurdo do rebaixamento, eu acho exagero, eu acho caça às bruxas, eu acho querer ser sadomasoquista demais de querer sofrer nesse sentido. É ligar um sinal de alerta em relação a rebaixamento, beleza, porque não tá jogando bem. Mas
é emendar uma sequência de resultados, pessoal. São 3 pontos. O Corinthians ganha 2, 3 partidas seguidas. Ninguém tá falando mais de rebaixamento, tá falando de ponta de tabela. Tá falando de Libertadores. Claro, o que vai ter que acontecer agora? Tem a parada de data FIFA. O Luxemburgo vai ter um tempo para poder preparar. Aí sim, ele precisa agora definir um time base, precisa começar a ter uma ideia de um time titular, não ter tantas mudanças, começar a parar com os testes. Então, falando, meu, Wesley tá na frente do Pedro, então ele tem que ser prioridade no jogo que vai ser titular, é ele, não Pedro. O Juan vai ser uma opção, então o Juan vai ter que sempre ser relacionado. Não o Juliano vai ficar no banco de reservas, enfim. Ele vai ter que começar a definir algumas prioridades, algumas ideias de jogo. Pode mudar, eu vou discordar também de alguns colegas jornalistas que estão reclamando do Luxemburgo ter mudado a formação tática. Acho que isso, na verdade, para mim é mérito. Às vezes você pegar um time que está jogando, você se adaptar ao adversário. Contra o Galo, ele foi num 3-5-2 e o Atlético Mineiro não jogou na Neoquímica Arena. Contra o Cuiabá, ele foi um lado certo, acho, de jogar com uma linha de 4 defensores, porque só tinha o Davidson. Foi mal contra o Independente Del Valle de jogar com 3 zagueiros. Então, vamos analisar esses pontos. Então, o Luxemburgo precisa ter... Eu vejo muito torcedor também reclamando de treinador que não tem repertório tático, que usa sempre a mesma formação. O Luxemburgo já provou que ele consegue utilizar mais de uma formação. Tem essas ideias de jogo, ele já colocou os caras com pouquíssimo tempo de treino. Ofensivamente, o Corinthians está precisando uma melhora gigantesca. Isso é o fato. Esse é o ponto que precisa acontecer. Esse é o ponto de mudança. E aí que precisa acontecer no mês. E eu concordo com o Luxemburgo, porque ele passou pelo... Todo mundo esquece que ele pegou no mês de maio, nessa confusão toda que ele... O Corinthians em maio pegou pegou o Independente Del Valle, que não é um time ruim. A gente fala de... O pessoal vai comparar com folha salarial. Meu, dinheiro não entra em campo. E o Independente Del Valle é um time bem ajeitado faz tempo. Então ganhou do Corinthians. Falar que porque o Corinthians, por conta da obrigação financeira, os caras ganham mais, tem que... Isso aí, a gente pode falar da finança do Corinthians em outras lives. Mas empatou com o Fortaleza, que até então era uma das sensações do campeonato. Perdeu para o Botafogo, líder do campeonato. Empatou com o São Paulo, mantendo o desempenho na Neoquímica Arena. Perdeu para o Atlético Mineiro lá. Pegou o Flamengo. Aí começou o Flamengo, naquele jogo que todo mundo elogiou por conta da partida. Empatou sem gols com o Argentino Júnior. Ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético Mineiro. O Corinthians teve um mês de maio extremamente complicado, com jogos pesados. Aí começa com o mês de junho. O jogo contra o América Mineiro dá para criticar bastante, porque o América não é um dos times que está na ponta da tabela. Mas pegou de novo o Independente Del Valle. E aí pega o Cuiabá. Putz, o Cuiabá, que é o segundo, começou a 9ª rodada como o segundo melhor visitante do campeonato. Que ganhou, hoje agora com esse resultado, eles ganharam 10 pontos. Ganhou do Cruzeiro, que muita gente estava elogiando até pouco tempo atrás. Então, claro, o Corinthians tem a obrigação de ganhar no Cuiabá, sim. Mas também aquela coisa de, eu falo sempre da soberba. Agora a sequência do Corinthians, voltando dessa data FIFA, pega o clássico contra o Santos, lá na Caveira Belmiro, e acho que o principal problema é o Corinthians jogar fora de casa, mas o Santos não tá às mil maravilhas. Pega o Atlético Paranaense, que aí tem que saber como é que vai estar, porque o Atlético vai ter a questão do... Não, o Atlético já está classificado, mas pega o Atlético Paranaense, pega o Liverpool do Uruguai no jogo, só precisa empatar para ir para a Sul-Americana, e aí já começa o mês de julho, pega o Red Bull Bragantino, e a partir daí já pode ter os reforços. Então acho que a gente pode começar a efetivamente... Assim, o vídeo está ficando longo mesmo hoje, galera. Hoje é um pós-jogo muito mais longo que o usual, porque aconteceu muita coisa. Inclusive é porque vai ter uma pausa agora. O Corinthians só volta a jogar daqui a 11 dias. No Clássico, com 10 dias, o Corinthians vai precisar mostrar ofensivamente coisa melhor já contra o Clássico. No Clássico contra o Santos. Que aí acho que é o ponto. A gente está falando de evolução defensiva, mas precisa começar a ter uma ideia clara da forma ofensiva. O Luxemburgo é conhecido, os times dele eram times que davam show dentro de campo, que jogavam. A gente tem o ataque do Palmeiras, um ataque de 100 gols. E a gente lembra disso, meu ataque que era avassalador. Ele precisa começar a melhorar. O grande problema do Corinthians hoje é, pegando o exemplo do jogo de hoje, né? O Corinthians está pecando nas finalizações. Mesmo não tendo tanta criação de jogadas, falei para vocês, foram 24 chutes a gol. Então se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de mira, um pouquinho mais de qualidade na finalização, tinha feito uma goleada contra o Cuiabá e a gente não estava falando disso. Então é assim, torcedor corintiano, calma, não é, acho que demissão por demitir para trazer qualquer outro nome não vai valer a pena.
ficar demitindo o treinador e toda hora recomeçando é bater numa tecla que eu venho falando há muito tempo com alguns colegas e alguns amigos. O problema do Corinthians não é treinador. O problema é com o elenco, e o Luxemburgo está sendo o único cara que efetivamente está colocando o dedo na ferida e está começando a mexer com os jogadores. E aí vocês querem a demissão dele por birrinha? Porque eu vejo muita gente que tá pedindo a demissão dele sem argumentos. Você falar que... Até porque o meu também vem o extremismo, porque eu vejo muito torcedor que hoje está falando da demissão porque é inadmissível empatar com o Cuiabá, estava elogiando o Luxemburgo, até dizer chega, quando classificou para a Copa do Brasil, quando eliminou o Atlético Mineiro. Então, eu acho que é muita calma nessa questão, né, galera? E eu vejo colegas jornalistas também falando sobre isso. Eu tô dando a minha opinião. Hoje, eu não troco o Luxemburgo. Por conta da falta de nomes, por conta de saber que vai chegar um... O Luxemburgo tá trabalhando com a direção para trazer reforços. Você vai chegar e vai mandar ele embora agora? Com esse cara de planejamento? Sendo que você tá reformulando elenco para trazer aqui... Ah, mas porque vai perder 10 dias. Vocês não estão falando que tem treinador que não precisou que menos de um mês consiga arrumar o time? Então, se der errado com o Luxemburgo, pega um desses treinadores que vai arrumar. Não existe fórmula mágica, não existe fórmula certa. Mas é isso, galera. Mega desabafo, vídeo longo hoje, mas esse pós-jogo bem longo, mas eu quis deixar esse detalhe para vocês porque tem a minha opinião, tem muita coisa. E segunda-feira eu vou estar falando do Coringão aqui no Corinthians Motici, a gente vai poder detalhar aí com a bancada, aí o diálogo em relação ao momento do Corinthians, vamos fazer toda uma repercussão em cima dessa partida e projetar também o futuro do Timão. Abraços.